Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 24 de junho. Agora a gente vai destacar as principais manchetes dos jornais de circulação nacional e também regional. A gente começa agora com a capa do jornal O Globo. Os primeiros destaques aqui na primeira metade da capa do jornal O Globo de hoje são sobre os esportes. A imagem de destaque aqui é que a prefeitura quer alavancar a região com estádio no gasômetro lá no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes anunciou ontem que o terreno do gasômetro será desapropriado por decreto publicado hoje, como havia adiantado a coluna do jornalista Lauro Jardim. A proposta prevê um leilão com um lance inicial de 150 milhões de reais, cujo edital será divulgado em julho e que abre caminho para que o Flamengo compre o espaço e levante um estádio. Paes disse também que exigiu ao clube a construção de um centro de convenções. Aqui em destaque, com 88 mil metros quadrados ao lado do recém-inaugurado Terminal Gentileza. Eduardo Paes disse que a obra será importante para a revitalização da região. Ainda em destaque aqui na área de esportes é a distância entre o líder e o lanterna, que o Flamengo foi melhor e venceu o Fluminense no Maracanã no placar de 1-0. O gol foi marcado por Pedro em um pênalti polêmico, deixando o time isolado na liderança do Brasileirão. Já o tricolor amarga a lanterna após 4 derrotas seguidas. E ainda em destaque aqui é a Copa América, que a seleção brasileira estreia hoje à noite contra a Costa Rica. E o artigo de Paulo César Pereira, ele diz que a solução para o estádio caminha lado a lado da política eleitoral. Saindo um pouco dos esportes e indo agora para a manchete de hoje do jornal Globo, são sobre as disputas municipais. A inteligência artificial já é usada na preparação de campanhas eleitorais. Os marqueteiros vão trabalhar nas eleições municipais brasileiras de 2024 e admitem usar ferramentas de inteligência artificial para interpretar pesquisas, elaborar discursos e agilizar processos. Experiências de eleições passadas em outras partes do mundo, no entanto, mostram que a tecnologia foi bastante utilizada para manipular a opinião do eleitor, criando declarações falsas, espalhando desinformação e produzindo imagens de deepfake em vídeo. Uma regra do TSE exige identificação de conteúdo produzido com tecnologia. Ainda em destaque aqui é que os bancos veem travas em imposto automático. O novo modelo previsto na reforma, que permitirá o recolhimento de tributo em até 3 dias, deve ser implementado até 2026. Custo e prazo são obstáculos. Outro destaque é como a Meta usa as redes para treinar o modelo de linguagem. A empresa passou a coletar dados públicos brasileiros para sua inteligência artificial. É possível desabilitar o rastreio, mas depende de aceite da Meta. Agora, nas colunas, nos artigos de opinião, Fernando Gabeira escreve sobre as reações a projetos que não queremos voltar à Idade Média. Antônio Góes fala sobre o engajamento das famílias com as escolas é fundamental. Natália Pasternak pergunta: o Conselho Federal de Medicina quer ser o Talibã do Brasil? E aqui também Joaquim Ferreira dos Santos, no segundo caderno, escreve o encontro mais famoso strip do Rio, hoje taxista. Outro destaque são sobre as universidades federais, que os professores decidem encerrar as greves. Os docentes das universidades, dos institutos federais e do Dom Pedro II votaram ontem por aceitar a proposta do governo e interromper a paralisação que já ocorre por mais de 2 meses. As voltas às aulas devem acontecer nas próximas semanas. Na área das
na área da saúde, aqui fala que não, o estresse não causa úlceras. Diferentemente do que se diz a crendice popular, os pesquisadores garantem que não existe nenhuma comprovação de que momentos de perturbação emocional tenham relação direta com o surgimento de feridas no estômago. Ainda em destaque são sobre que os nascimentos caem ameaçando o futuro do país. Aqui fala sobre o Japão, que é uma das nações que mais enfrentam aí problemas com a taxa de fecundidade. O número desigual de nascimentos põe em xeque a eficácia de políticas demográficas pelo mundo. Aqui em destaque também a charge do dia, ouvindo Lula que pega o Brasil como se fosse uma prancheta, uma maleta e diz vamos em frente. E por fim, os idosos são vítimas frequentes de golpes financeiros lá no Rio de Janeiro. O número de extorsões contra pessoas mais velhas aumentou em 32% em 2023. São esses aqui os destaques da capa do Globo. Eu sei, Lívia, que a gente tem na capa do Estadão de hoje. Temos bancos se reorganizam na disputa por clientes de alta renda. Os grandes bancos buscam recuperar terreno na camada das grandes fortunas. Com mudanças na gestão de recursos, pretendem concentrar aplicações financeiras e ampliar frentes de captação. 11% cresceu a indústria de investimentos desde 2014. Ela chegou de lá para cá, a 15 trilhões de reais em 2023. Essa foto de destaque, Amanda, é de um colecionador de camisas de time de futebol. Olha quanto. Ele é corintiano, é o maior colecionador de camisas do mundo. O nome dele é o Cássio Brandão, tem 41 anos, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. O livro dos recordes confirmou que o publicitário tem 6.101 camisas de futebol, 1.700 delas do Corinthians. Há também artigos raros da seleção brasileira, que estreia hoje na Copa América. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo que está marcado para as 22 horas, horário de Brasília, mas o jogo é em Los Angeles. Mas a manchete principal, da capa do Estadão, Amanda, o estado de São Paulo, é sobre medicina privada, planos de saúde. Saúde mental cria demanda inédita para planos privados. O aumento no diagnóstico de doenças mentais, bem como de condições como autismo e déficit de atenção, fez disparar pedidos por terapia pelos clientes de planos de saúde. Enquanto as famílias tentam dar qualidade de vida a pacientes, as operadoras recebem demanda inédita por reembolso. As empresas afirmam que essa despesa já supera o gasto com oncologia, com tratamento de câncer, em termos percentuais, e houve déficit nos últimos 3 anos. Clientes relatam dificuldade maior para ter o tratamento ressarcido. Ainda destaque na capa do Estadão, economia verde. Empresas transformam lixo tirado do mar em óculos e embalagens. Só o Brasil lança 3,44 milhões de toneladas de sacolas plásticas, garrafas, canudos e embalagens no oceano. 3,44 milhões de toneladas. Só o Brasil joga esse resíduo sólido, esse lixo, no mar.
Sistema ativo. Gestão Lula paga 7 bilhões de reais vindos do orçamento secreto de Bolsonaro. Isso em emendas parlamentares. O STF já declarou o esquema inconstitucional e determinou transparência. O governo alega que são restos a pagar do governo anterior. Na área de literatura, esta é uma matéria com o escritor Murakami, um escritor japonês. 2 mundos e um Murakami inspirado. Os livros O Fim do Mundo e O Impiedoso País das Maravilhas convida o leitor a mergulhar na imagem fértil do autor. Insegurança urbana. Como Medellín, na Colômbia, mantém a violência urbana sob controle. Pacote de ajuda. Setor de energia eólica vive crise de competitividade. E por último, Amanda, alimentação saudável. Dicas para ter uma horta de qualquer tamanho em casa. A gente vai agora para a capa da Folha de São Paulo de hoje, com a manchete que fala sobre as universidades federais que têm obras sem fim há 16 anos. Dezenas de universidades federais de todas as regiões do país acumulam obras paradas ou atrasadas e projetos abandonados em razão da queda do orçamento. A Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, tem uma construção em Osasco que foi iniciada há 16 anos e desde 2020 sem repasses para a execução. Eleito com a promessa de reformar os investimentos, de retornar os investimentos no ensino superior, o presidente Lula anunciou no início de junho o PAC, que tem 5,5 bilhões em partes para essas obras inacabadas, além de uma ampliação da rede federal. A promessa ocorreu em meio à greve dos professores e servidores. Conforme mostrou a Folha de São Paulo, parte do recurso divulgado estava previsto desde agosto do ano passado. Gestores das universidades afirmam que os valores liberados são insuficientes para os projetos e para acabar aí os investimentos. As instituições registram queda no orçamento desde 2014. Os reitores pedem a criação de uma nova lei, que estabeleça um valor fixo anual para esse repasse. O Ministério da Fazenda afirmou que estudará a proposta. E ainda sobre esse tema das universidades, são que os professores e servidores encerram greve após mais de 2 meses. Outros destaques aqui na capa da Folha de São Paulo são sobre as suspensões de perfis por Moraes que viram caixa preta. As decisões do ministro Alexandre de Moraes, que não envolvem a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República, além de sigilos, têm impedido o acompanhamento de informações sobre os perfis das redes sociais suspensos. O STF diz que as ações são fundamentadas. Também em destaque na área da política é que o projeto pretende ampliar o debate sobre as delações. Na área da cultura, Lil Nas X conta em filme como foi de amável cowboy a satânico queer. Aqui a imagem de destaque do rapper americano. Outra imagem aqui em destaque na Folha de São Paulo são as unidades de conservação que protegem menos de 10% do cerrado. Aqui uma moradora da região do Jalapão, que povoado está cercado por fazendas de soja e os moradores temem contaminação dos rios por agrotóxicos. Ainda em destaque na política internacional é sobre a China monitorada, digital e rica, espalha uma segunda casa de Xi. Ainda no mercado é sobre o jogo do tigrinho que se dissemina nas redes sociais com assédio via WhatsApp e TikTok.
Nos esportes, o Brasil estreia na Copa América em busca de uma nova identidade. Outro destaque são os dados de beneficiários do INSS que foram acessados sem controle. Informações sigilosas de milhões de inscritos ficaram expostas a usuários externos que puderam acessar o sistema. O INSS diz que vai atuar para corrigir as falhas. E também na área da economia, que o real já valeu mais do que o dólar, mas perdeu 43% em 30 anos. Ana Cristina Rosa escreve que o Brasil abriu a temporada de caça aos livros. Ela diz: está aberta a temporada de caça aos livros no Brasil. Mas atenção, a perseguição restringe-se à indicação de certas obras capazes de promover o debate e a reflexão antirracista, como o Menino Marrom de Ziraldo. Na entrevista de segunda-feira, o entrevistado é Jonathan Haidt sobre as redes sociais que geram crise de saúde mental nos jovens. Ele, que é psicólogo da Universidade de Nova York, afirma que o livre acesso de jovens às redes sociais e smartphone explica a alta nos registros de casos de depressão entre adolescentes. A tese é defendida no livro A Geração Ansiosa, que sai em julho no Brasil. Ele recomenda um limite de 13 anos de idade para o primeiro celular e 16 para as mídias sociais. Ainda aqui, em destaque, as fotos das crianças com um celular antigo e um relógio que recebe ligações opções usadas para evitar os acessos a smartphone. E também ainda nesse mesmo tema é que celular velho vira opção para os pais que vetam o smartphone. Aqui em destaque ainda é que o ciclo conservador britânico dá sinal de exaustão na área aí pelo mundo internacional. E por fim, os editoriais aqui em destaque na capa da Folha de São Paulo. O primeiro fala sobre a reforma deve enfrentar a captura do Estado, sobre os benefícios tributários e gastos públicos em favor de setores influentes. E o segundo editorial é sobre o teatro venezuelano acerca das eleições nas mãos da ditadura. São esses aqui os destaques que a gente tem na Folha. O que a gente tem na capa do Povo de hoje, Oceli? Essa foto bonita da capa do jornal cearense O Povo, Amanda, é para ilustrar uma matéria, uma reportagem de 3 páginas tratando sobre o artesanato cearense. Artesanato e tradição, o lento desaparecimento de ofícios no interior do Ceará. E essa senhora que trabalha com a palha da carnaúba. Mas a manchete de capa do jornal O Povo é sobre segurança pública. Tentativa de chacina no Barroso, que é um bairro de Fortaleza, teve pelo menos 6 executores. A Secretaria de Segurança Pública anuncia a 3ª prisão pelo caso. O governador Elmano confirma reforço financeiro e novas medidas. 3 das 8 crianças internadas no JF por causa dessa tentativa de chacina no Barroso recebem alta. 3 das 8, 5 continuam internadas. E base governista, os deputados da base de apoio ao governo rebatem críticas da oposição. Esse outro destaque é um movimento que aconteceu ontem de manhã na Orla Marítima de Fortaleza. Aquavelas. Foi um evento promovido pela FEComércio. Travessia de jangadas do Mucuripe até a Barra do Ceará. Transforma Mar de Fortaleza em galeria de arte. Exposição integra evento Povos do Mar. É exposição porque cada artista cearense pintou a vela de uma jangada e ficou esse colorido. Esportes. Com golaço de Breno Lopes, Fortaleza empata com o Atlético de Minas Gerais por 1-1 em Belo Horizonte. Economia.
Extrema pobreza tem redução 40% no Ceará no período pós-pandemia de Covid-19. E por último, é a personagem das páginas azuis desta segunda-feira. Após não morrer, a atriz Ana Marlene renasce em monólogo que combate o etarismo. É com você. A gente vai agora para a capa do Correio Brasiliense de hoje, que os primeiros destaques aqui são na área do futebol. Convocados ginastas que vão para Paris, aqui a formação final do Brasil para as Olimpíadas foi anunciada ontem durante a realização do Troféu Brasil. Aqui em destaque a foto que na ocasião Rebeca Andrade conquistou 2 medalhas de ouro. A estreia da capital do cinema, aqui o astro Vinícius Júnior comanda o Brasil hoje contra a Costa Rica às 22 horas em Los Angeles pela Copa América. E aqui no Brasil, Pedro mantém o Flamengo no topo. O gol de pênalti do camisa 9 brinda o time com a vitória aqui sobre o lanterna do Fluminense. O Palmeiras assume o 2º lugar. A manchete do dia é sobre a ocultação de provas que não impede que a justiça seja feita. Recentemente, o Distrito Federal, 7 homens foram condenados por homicídio de pessoas cujos corpos nunca foram localizados. Hoje, na capital, pelo menos 5 casos de desaparecimento são tratados como crime. Investigações policiais utilizaram indícios secundários, como as imagens de câmeras, rastreamentos de celulares, depoimentos de testemunhas e vídeos genéricos e vestígios genéricos, para chegar aos acusados e usar como prova de julgamento. A condenação, mesmo quando não há cadáver, é prevista na legislação brasileira e exige uma apuração minuciosa. Juízes, promotores e delegados detalham como é realizado esse tipo de trabalho. Ainda em destaque no Correio Brasiliense é sobre a greve dos professores que chega ao fim. Sindicato das Universidades e dos Institutos Federais decidiram aceitar a proposta feita pelo Planalto e suspender a paralisação que já durava cerca de 109 dias. Os servidores só voltarão ao batente após a assinatura do termo de acordo com o governo federal. Ainda aqui em destaque essas fotos do Arruina, a dança da felicidade. Aqui a coreografia junina é uma marca identitária das quadrilhas do Distrito Federal que faz com que os participantes flutuem alegremente com som de shots e forró. Também em destaque é sobre o santo festeiro. O dia de São João foi comemorado ontem na festa junina da Paróquia do Pio, no Sudoeste. Na área de entrevista, o entrevistado é Edmar Barbosa, ele que é economista, Edmar Baixa, ele que é economista, um dos pais do Plano Real e considera ter sido bem sucedido, lança um livro sobre os 30 anos do plano. Ele diz que a inflação é o pior dos impostos. Ainda em destaque é sobre a mobilidade de bike compartilhada para o trabalho. Pelo mundo, a extrema-direita avança na França e, por fim, a Confederação do Comércio apoia a legalização dos jogos. A entidade acredita que a regularização de cassinos deverá impulsionar o turismo, o mercado imobiliário e também a cultura, além de gerar empregos. É um setor pujante, diz o presidente José Roberto Trados. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio Brasiliense. O que a gente tem no Valor Econômico de hoje, Oceli? Investimentos. Juros altos por mais tempo desestimulam a migração da renda fixa para as ações, afirma Nicole Inouye, do HSBC. Legado positivo. Mais produtividade e menos desemprego são os maiores benefícios da educação profissional no longo prazo. Alerta no Cannes Lions. Nobel da Paz, a jornalista filipina Maria Ressa advertiu sobre o impacto da desinformação. A manchete do Valor Econômico é dizendo que o Brasil
fica para trás no ranking de oferta de ações entre os países emergentes. Operações somam 2,1 bilhões de dólares no ano. O país fica na 7ª posição em lista liderada por Índia e China. Esse senhor aqui dessa foto é o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan. Ele fala sobre o Plano Real, que está completando 30 anos. Pedro Malan: a esmagadora maioria da população percebe que a preservação da inflação sob controle é a preservação do poder de compra. Malan: força do real foi a aceitação popular. Ainda destaques da capa do Valor Econômico: compromisso com regra fiscal precisa ser do governo todo, afirma Mansueto Almeida. Mansueto Almeida, ele é ex-secretário do Tesouro nos governos Temer e Jair Bolsonaro. E ele também foi assessor do gabinete do ex-senador Tasso Gereissati. Ele trabalhou como na assessoria do senador Tasso. E também foi ele que fundamentou, na época, que a ex-presidente Dilma Rousseff praticou pedaladas fiscais e foi o que deu início ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele é economista. Hoje ele é economista-chefe do BTG Pactual, do banco BTG Pactual. Em uma entrevista aqui de página inteira no Valor Econômico desta segunda-feira. Relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprova desvinculações. O relator da LDO para 2025 é o senador Confúcio Moura, do MDB de Tocantins. Restaurantes apostam em venda direta. Também tem aqui uma entrevista de página inteira com a presidente do grupo Diageo. A Diageo, em 2012, comprou a marca Ipioca, aqui do Ceará, do empresário Everardo Teles, na época, por R$1 milhão. Então, tem uma entrevista aqui com a presidente da Diageo, ela é a Paula Lindenberg, da Diageo Brasil. No comando da Diageo Brasil, que tem marcas conhecidas como John Walker, o whisky, e a Smirnoff e também a Ipioca, Paula Lindenberg diz que o desafio é fazer com que as mulheres se sintam mais à vontade para pedir bebidas destiladas. E por último, o México entra na mira de fintechs brasileiras. Amanda, é com você. A gente vai agora para as páginas internas de cada jornal, começando ainda agora com a área editorial do Jornal Globo. O primeiro fala sobre a violência desigual que exige ação do governo federal. Os homicídios no sul e no sudeste caíram, mas os índices pioraram nas demais regiões, revelam aí um estudo. E o segundo editorial são sobre os novos fluxos comerciais que trazem incerteza à política externa brasileira. Fratura entre a China e os Estados Unidos pode custar até 7% do PIB global, diz aí o Banco Monetário Internacional. E também o Brasil precisa manter o equilíbrio. Outros destaques agora na área da política é sobre o novo cabo eleitoral, que cresce o número de inteligências artificiais em campanhas no exterior. E os limites desafiam o Tribunal Superior Eleitoral e as eleições municipais. Aqui alguns exemplos de IA nas campanhas sobre as disputas eleitorais pelo mundo que têm sido marcadas pelo uso de tecnologias para divulgar falsos apoios
eleitores, criar candidatos fictícios e prejudicar candidatos. Aqui o falso apoio de Trump e um candidato feito com inteligência artificial, a manipulação também de imagens aqui é trazida em destaque. Ainda uma entrevista com Beatriz Rey, ela que é cientista política, a pesquisadora defende que sem um ajuste na relação de Lula com o Congresso, não é possível decretar o fim do presidencialismo de coalizão. Ela diz que o governo perde por WO e precisa repensar as emendas. Aqui a entrevista completa com a cientista política. Ainda em destaque na área da política é sobre os petistas do Mensalão e a Lava Jato que voltam à cena. Após terem condenações revistas e com recursos pendentes, ex-conselheiros de Lula se movimentaram em meio às dificuldades de articulação do governo. Disseu avalia uma candidatura e aqui outros em destaque. Também temos o José Dirceu, que foi chefe da Casa Civil do governo Lula. Ele voltou a pisar no Congresso este ano pela primeira vez desde sua cassação em 2005. Com o recurso da Lava Jato ainda pendente no STJ, ele avalia disputar as eleições de novo. Outro destaque é João Paulo Cunha, ele que foi ex-presidente da Câmara dos Deputados, trabalha como advogado depois de ter cumprido a pena pelo Mensalão. No ano passado, ele voltou a atuar em favor da Prev, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Ainda há outros destaques aqui, mas a gente segue na área da política, é que nome ligado ao Centrão ganha um cargo no Ministério da Saúde. O servidor ocupou cargos na gestão dos governos Temer e Bolsonaro e será coordenador na rede de hospitais do Rio de Janeiro. Ainda em destaque pelo Brasil é sobre os fins das greves, a paralisação no ensino federal que está a caminho do fim. Os professores decidem encerrar a greve, mas os técnicos administrativos pedem tempo. Aqui são algumas decisões e discordâncias entre os grupos grevistas, os institutos federais. A situação deles foi resolvida no sábado, quando o sindicato decidiu aceitar as propostas do governo e encerrar a greve. Já nas universidades, no fim da noite de ontem, a associação que representa as universidades seguiu a dos institutos e decidiu também aí pelo fim da greve. Sobre os técnicos administrativos, apesar da decisão dos institutos federais de incluir os técnicos, a Federação Nacional da Classe discorda, queria mais tempo para discutir as propostas. E por conta própria, antes da decisão, mais da metade das universidades ligadas à Andes já tinham optado de forma autônoma por encerrar a greve. Outros destaques aqui é na área da saúde sobre a conexão duvidosa. A causa de doenças gastrointestinais, o estresse não é responsável pelas úlceras. Aqui a reportagem do jornal Globo mostra se é mito ou verdade. Apesar de que o senso comum e os médicos costumavam afirmar, não há ligação comprovada do nervosismo diário e lesões por úlceras. E aqui na área da economia é sobre a reforma tributária, o imposto automático, que bancos e empresas avaliam que prazo e custo são obstáculos ao novo modelo. Aqui em destaque é como a Meta coleta dados para treinar os seus modelos de inteligência artificial. Usuários das redes sociais da companhia, como o Facebook e o Instagram, optaram por bloquear os acessos às informações. E também a empresa de Mark Zuckerberg discute parceria com a Apple. São esses aqui os destaques que a gente tem internamente no Jornal Globo. O que a gente tem dentro do Estadão de hoje, Ocili? A gente começa pela coluna do Estadão. E lá diz que o coordenador da Frente Parlamentar da Educação, o Rafael Brito, vai participar da reunião do Colégio de Líderes no dia 4 e espera uma solução sobre o impasse da reforma do novo ensino médio antes do recesso. Ele diz: a bancada da educação está ansiosa para essa novela ter um final feliz
para milhões de alunos que estão estudando no modelo que ainda não continuará, disse Rafael Brito à coluna. Cotada para assumir a relatoria do projeto de lei que equipara aborto a homicídio, a deputada federal Simone Marchetto, do MDB de São Paulo, é contrária à punição de mulheres que interrompam a gravidez decorrente de estupro após as 22 semanas. O ponto mais polêmico da proposta apresentada pela bancada evangélica. Ela disse à coluna, a deputada Simone: adianto que sou de centro-direita, católica e contra o aborto, mas moderada. Retiraria do projeto as meninas vítimas de estupro. Sou contra a punição, disse a deputada. Página de editoriais. O primeiro: o debate político não é refém do fundamentalismo. O projeto que equipara a pena do aborto após 22 semanas de gestação à de homicídio mostrou o descolamento entre a bancada evangélica no Congresso e a parcela da população que representa. Segundo editorial, nova urgência para o ensino médio. Ante atraso na aprovação e na regulamentação das mudanças no ensino médio, cabe a deputados federais conjugar técnica e celeridade para garantir a implantação a partir de 2025. Os artigos da edição desta segunda-feira. O primeiro é do advogado Rui Martins, Primazia da Constituição. A obra de Meireles Teixeira deve ser lida e refletida, servindo como parâmetro no aperfeiçoamento da Constituição de 1988, que tem uma página inteira de uma publicidade da cidade de São Paulo. E o segundo artigo é do jornalista Carlos Alberto de Franco, Nem esquerda nem direita, verdadeiro. Podemos, pessoalmente, ser de esquerda ou de direita, mas não devemos algemar a verdade. Ela é soberana, está na essência da nossa missão. Também outra página aqui, Amanda, de página inteira, é uma publicidade comprada pelo grupo Apivida, aqui do estado do Ceará. Foco constante em qualidade garante atendimento de excelência na Apivida Notre Dame Intermédica. É uma página inteira de publicidade do Apivida. Mas na área de política, continuamos aqui nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. Recursos públicos. Gestão Lula paga 7 bilhões de reais herdados do orçamento secreto de Bolsonaro. Mas tem outras heranças, como as emendas PIX. São 15,3 bilhões de reais autorizados em 2023 e 2024. Esse dinheiro é indicado por deputados e senadores para estados e municípios sem finalidade definida e sem transparência. 15,3 bilhões via emendas PIX. Tem mais 22,4 bilhões de reais para emendas de comissão, as comissões temáticas no Congresso, também autorizados em 2023 e 2024. Tudo isso fazendo parte do orçamento secreto. A característica
dessas emendas de comissão é que o dinheiro indicado por comissões da Câmara e do Senado e liberados para atender parlamentares também sem transparência. Governo afirma que esses repasses são restos a pagar do governo anterior. Judiciário. Ministro Barroso defende o uso da inteligência artificial para ajudar juiz a decidir. Polícia Federal suspeita de habeas corpus concedido a traficante. Isso dentro da Operação Churrascada. Governador Tarcísio de Freitas justifica indenização para procuradores do Estado como estímulo. O projeto, o benefício para os procuradores do Estado de São Paulo, foi criado a partir de um projeto de lei apresentado pelo próprio Tarcísio, que pediu urgência na votação do texto. O impacto, 101 milhões de reais por ano, é o custo se os 915 procuradores de São Paulo em atividade pedirem mensalmente os 7 dias de licença em dinheiro. Internacional. A cidade de Medellín, na Colômbia, reduz violência com políticas de cidadania e paz entre gangues. Exército de Israel amarra palestino a capô de veículo na Cisjordânia. Ucrânia lança ataque na Rússia e na Crimeia após bombardeios a Kharkiv, que fica na Ucrânia. Brasil. Doenças mentais. ITEA, que é o transtorno do espectro autista, criam demanda inédita para os planos de saúde. Relator quer pautar mudança de planos, projeto é de 2006. Vizinhos da Cracolândia, no centro de São Paulo, temem dispersão após o uso de grades. Linha 5 terá extensão até o Jardim Ângela, ao custo de 4,3 bilhões. É o metrô de São Paulo. Mudança climática faz tamanho de baleias diminuir. Na área de esportes, renovado, Brasil estreia hoje na Copa América para esquecer fracassos. Sob o comando de Dorival Júnior, seleção começa a disputa da primeira competição após a era Tite. Sem Neymar, treinador aposta no talento de Vini Júnior e de Rodrigo. O jogo será hoje às 22 horas em Los Angeles, horário, 22 horas, horário do Brasil. Corinthians sofre, mas arranca empate no fim com o Atlético Paranaense. Palmeiras vence a 5ª seguida em retorno de Dudu. Corintiano está no Guinness Book como o maior colecionador de camisas do mundo. Área de economia. Bancos mudam área de investimento na disputa por clientes de alta renda. Elogiar Haddad não basta para debelar crise de confiança. Gigantes aprendem com os novos bancos. Transição energética em cadeia. Empresas transformam lixo retirado do oceano em itens como óculos e embalagens. Governo prepara socorro à indústria de energia eólica. Frimeza aposta no mercado externo para crescer 15% em faturamento este ano. Ainda na área de economia,
risco fiscal e juros nos Estados Unidos redefinem projeções para dólar e bolsa. É um momento muito ruim para sair da bolsa. Executivo diz que gastar mais é uma prática de todo o governo no Brasil. Premiados em Cannes trazem, além de leões, aprendizados e negócios. E por último, é a capa do caderno Cultura e Comportamento do Estado de São Paulo, sobre literatura, sobre romance. Dois mundos, uma história na narrativa do escritor japonês Murakami. É com você, Amanda. A gente vai agora internas da Folha de São Paulo, começando com a área de opinião. A charge do dia fala sobre o mandato do presidente Lula, ele que está aqui, não ele, mas um boneco que o representa aqui, dizendo que mandato, e aí alguém diz assim, presidente, ainda é o segundo ano. Outros destaques aqui na área de editorial, que a reforma deve enfrentar a captura do Estado. A agenda de Haddad acerta ao mirar os subsídios tributários e de servidores influentes, mas falta reduzir privilégios concedidos na despesa pública. E o segundo editorial do dia é sobre o teatro venezuelano. Maduro cria um documento para impedir a contestação do resultado de eleição que organiza para vencer. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje intitulada Pronto Socorro. Ele escreve que o governo voltou a discutir transferir a administração direta de 6 hospitais federais do município do Rio de Janeiro. A ideia é repassar a gestão da prefeitura para a prefeitura ou para a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. As unidades são aí em algumas áreas do Rio de Janeiro e para os integrantes do Ministério da Saúde não faz sentido haver hospitais sob a gestão da União. A transferência também não precisa esperar pelo fim das eleições, segundo apontam os técnicos da pasta. Ainda na área da política e também do judiciário, são sobre as suspensões de perfis por morais que viram uma caixa preta com exclusão da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Como o ministro exige que ordens sejam mantidas em segredo, somente ele sabe quais são as contas derrubadas em seus inquéritos. Ainda na política, o PT quer tirar o PL da cidade com maior queda na população. A ideia é usar Maricá, no Rio de Janeiro, como um atrativo nas vizinhas São Gonçalo e Itaboraí. Ainda na política, aqui sobre a campanha em São Paulo, sobre a popularidade de pré-candidatos em São Paulo, varia com as redes acerca aí da popularidade digital. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que Nunes patina, Boulos é forte no Facebook e Marçal lidera o TikTok e o Instagram. Camila Rocha escreve que Nunes se submete a Bolsonaro. Prescindindo qualquer autonomia, o prefeito optou por delegar a indicação à vice. Outro destaque na política é que projeto de lei amplia debate sobre as delações premiadas, sobre o uso apressado desde a Operação Lava Jato, que gerou situações controversas. E também Lula viaja para São Paulo e deve fazer visitas a Fernando Henrique Cardoso e Chomsky. Ainda em destaque agora pelo mundo é sobre a atual era dos conservadores, que fica perto do fim no Reino Unido com os reserves em Sunak. O premier viu a maioria das suas propostas não avançar e sucumbiu ao desgaste de seu partido. Ainda aqui uma matéria fala sobre como funciona o poder legislativo britânico. E também ainda na política internacional é que a ultradireita segue à frente da França, segundo uma pesquisa. Na China, ela que é monitorada, digital e rica, e espalha uma segunda casa de Xi Jinping. O dirigente ascendeu no Partido Comunista, onde já investia em tecnologia. Sobre a justiça no Brasil, que aceita a extradição de palestino por suposta ligação com o Hamas.
Ainda em destaque, na entrevista da segunda-feira, com Jonathan Haidt, ele que é psicólogo e professor da Universidade de Nova York, diz que apenas as redes sociais explicam a crise de saúde mental dos jovens. Ele também compara o uso de plataformas por adolescentes e por crianças com o vício em heroína no seu livro, que será lançado aqui no Brasil em julho, A Geração Ansiosa. Aqui é a entrevista completa com o psicólogo. Ainda em destaque agora no mercado, são que milhões de dados beneficiários do INSS foram acessados sem controle. O órgão concedeu senhas a servidores de outros ministérios, mas não revogou os acessos após as saídas. E também aqui em destaque são que 96 municípios têm mais aposentados por idade do que idosos. Ainda aqui no mercado é que o real já valeu mais do que o dólar, mas perdeu 43% em 30 anos. Apesar da valorização no ano, a moeda americana teria que superar R$ 8,37 para bater o recorde considerado inflação. Aqui em destaque é que Marcos Vasconcelos escreve: com ruídos de Lula, bolsa ficou muito barata para os gringos. Se jogando em casa, contando em reais, estamos derrotados, disputando fora em dólares, soa como 7-1. E ainda no mercado é que o Tesouro Direto paga 6% ao ano acima da inflação. A incerteza sobre a política econômica e a Selic afeta os preços dos títulos públicos. E por fim, aqui na área de mercado, sobre a energia limpa, a respeito da privatização da Sabesp, que entra em reta final e medida provisória do governo beneficia os irmãos batistas, e também sobre o Brasil é atalho para que a China limpe a pegada do carbono, diz economista. São esses aqui os destaques internos que a gente tem na Folha de São Paulo. O que a gente tem dentro do Povo de hoje, Lucili? O Jornal Povo registra uma corrida de rua beneficente. Circuito Pertepan mobiliza corredores contra o câncer infantil. O valor arrecadado será direcionado para os 16 programas sociais da Associação Pertepan. A Associação Pertepan é uma organização sem fins lucrativos que luta contra o câncer infanto-juvenil no Brasil. Seu objetivo principal é viabilizar o diagnóstico precoce e o tratamento humanizado de crianças e adolescentes com a doença. A Associação Pertepan tem uma unidade ali no bairro de Fátima, aqui em Fortaleza. Outra matéria é sobre o encerramento do Festival de Quadrilhas Juninas e reúne público no bairro do Benfica. Nas vésperas do dia de São João, o ginásio Aécio de Borba foi palco onde brincantes encantaram os espectadores. E esse Festival de Quadrilhas Juninas de Fortaleza é uma promoção, foi promovido pela Secretaria da Cultura da capital, a Secult-Forte. A Liga das Nações de Vôlei, Brasil perde para a Polônia e fica fora do pódio. Primeiro lugar ficou com as italianas, o segundo lugar com o Japão e terceiro lugar com a Polônia. O Brasil ficou em quarto lugar e, portanto, fora do pódio da Liga das Nações do Vôlei. A charge de hoje do Cleiton, aproveitando esse período junino, é o Lula pulando a fogueira dos juros. Na coluna vertical do jornal O Povo, é dizendo que a Assembleia Legislativa deverá iniciar hoje os trabalhos de reconstrução do plenário da Casa, que acabou sendo atingido por incêndio registrado na última quinta-feira. Na semana passada, o presidente do Legislativo, Evandro Leitão, acompanhou visita técnica realizada no plenário, que tinha como objetivo já reparar
já preparar o espaço para os trabalhos de reconstrução. Até agora, no entanto, a casa não apresentou qual teria sido a origem do incêndio, ainda que a presidência não descarte responsabilidade humana no caso. Em entrevista coletiva realizada na semana passada, Evandro Leitão prometeu anunciar licitação emergencial para a reconstrução do plenário 13 de maio, assim como anunciou prazo de até 30 dias para a conclusão de uma vistoria técnica sobre o incidente. A Associação Cearense de Magistrados, que reúne mais de 600 associados, entre juízes e desembargadores, enviou à Corregedoria Geral de Justiça, que esteve a semana passada aqui em Fortaleza e encerrou seus trabalhos na sexta-feira, enviou à Corregedoria relatórios sobre saúde mental da categoria no Estado, juízes e desembargadores. Entre dados de destaque está o fato de que até 94,5% dos magistrados apontam receber, abre aspas, cobrança desproporcional à estrutura de trabalho, fecha aspas. Já 88% dizem apresentar algum quadro de ansiedade, nervosismo ou depressão. 78% dos entrevistados. Entre os magistrados que disseram possuir algum problema de saúde, 80% afirmam que tal problema estaria relacionado ao trabalho, ou pelo menos que essa questão seria agravada pelo esforço de trabalho. A foto de destaque é do ex-deputado, ex-líder do governo, Nelson Martins. E conforme dito aqui na sexta-feira pelo jornalista Edson Silva, no seu comentário, logo após a leitura aqui das notícias dos jornais, cresce o nome de Nelson Martins, o nome tem crescido entre a base aliada do governo, o nome de Nelson Martins para ser o escolhido para o Tribunal de Contas do Estado, na vaga do conselheiro Alexandre Figueiredo, que faleceu na semana passada. Falando em Alexandre, hoje, às 19 horas, na Igreja da Paz, no bairro Aldeota, é a missa de 7º dia do ex-conselheiro e ex-deputado. E a família convida os amigos e conhecidos para este ato de fé e solidariedade cristã. Continuando aqui nas páginas do jornal O Povo, as páginas azuis, que é as páginas de entrevista, a entrevistada de hoje é a atriz Ana Marlene. Muitos artistas morrem sem cuidados. Ela é uma artista cearense. Após cirurgia cardíaca delicada, a atriz Ana Marlene renasce com um monólogo que combate o etarismo e celebra sobrevivência na arte ao longo de 45 anos de carreira. E a reportagem do jornal, dividida aqui em 3 páginas, é sobre o artesanato. Como o desafio da sucessão engole a tradição no interior do estado. Arte na palha da carnaúba, dependência do sol e falta de apoio. O negócio de uma cidade sustentada por mulheres. Isso aí é em Itaiçaba. O risco da falta de representatividade entre produtores de queijo e leite. O que dizem os mais jovens sobre essas atividades? Com pouco retorno financeiro e sem perspectiva de crescimento, é assim que muitos jovens veem as profissões
mais tradicionais do Ceará. Na área de política, aliados do governador Eumano de Freitas reclamam de politicagem rasteira, como eles classificam, sobre os últimos fatos, os últimos relatos de chacina, de matança, de homicídios e assassinatos no Ceará, principalmente em Viçosa, onde 8 morreram, foram assassinados, e também em Fortaleza, no bairro Barroso. O jornalista Henrique Araújo escreve na sua coluna O Maior Desafio de Evandro Leitão. Também tem uma entrevista com o pré-candidato do PSOL, o Técio Nunes, que defende postura da esquerda. Em Caucaia, o prefeito Vitor Valim descarta cargo público agora ou uma possível candidatura em 2026, já que ele não vai disputar a reeleição. Ele vai apoiar o jornalista e ex-secretário de Estado de Articulação Política, Valdemir Catânio, como pré-candidato a prefeito de Caucaia. Valdemir é do grupo do PT, o grupo interno do PT ligado à deputada federal Luiziane Lins. Ainda na política, diretor responsável pela importação de arroz será demitido. Na área de economia, Parque de Exposições da Expoesse segue na lista de terrenos em negociação no Ceará. Esse parque fica ali na Avenida Bezerra de Menezes. Preço do litro da gasolina varia de R$ 5,39 a R$ 6,49 no Ceará. Nordeste representa 50% da redução da extrema pobreza no país, que cai a 40% no Ceará. Portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito começa a valer no dia 1º de julho. Governador Eumano anuncia reforço financeiro para intensificar operações policiais nas ruas. Na área de cidades, investigação. Tentativa de chacina no Barroso teve pelo menos 6 executores. Exposição Aquavelas transforma o mar de Fortaleza em uma galeria de arte. Editorial do jornal Povo. A crise de violência. A crise que não comporta política. E por último, manchete do caderno de esportes. Leão, empate importante. Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro em 1-1 em Belo Horizonte pela primeira rodada da Série A do Brasileirão. É com você, Amanda. Agora, indo para as páginas internas do Correio Brasiliense, o primeiro destaque é na área da política, que Lula estanca a queda na popularidade. Pesquisas mostram estabilidade entre a aprovação e a rejeição do presidente. A atuação nas enchentes melhorou a avaliação lá no Rio Grande do Sul. Aqui, o presidente Lula visita Cruzeiro do Sul, que foi devastado pela cheia do rio Taquari. As ações do governo no desastre lá no Rio Grande do Sul são bem avaliadas pelos eleitores, segundo pesquisas. Aqui também em destaque é sobre a comunicação do governo, que Lula cobrou aos seus ministros que divulgassem melhor os projetos e as entregas da pasta. A chefe da saúde, Nízia Trindade, acatou os conselhos durante a epidemia de dengue e passou a divulgar as atualizações periódicas sobre a situação da doença
imprensa e dos veículos de comunicação. O Planalto também foi palco de uma série de entrevistas coletivas temáticas, nas quais o presidente prestigiou apresentações feitas pelos seus ministros e sobre as ações do governo, mas evitou dar declarações para não ofuscar os seus auxiliares. Ainda em destaque é na área do judiciário, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que está otimista e preocupado com a inteligência artificial. Ele que participou de um fórum em Oxford, na Inglaterra, ele falou sobre os impactos da inteligência artificial aqui no Brasil e nas eleições também. Ainda falando de eleições, no Sudeste, Datena divide tucanos em São Paulo. Sob intervenção, o PSDB paulistano está rachado entre o apoio de reeleição a Nunes e a candidatura do próprio apresentador de TV. E também lá em São Paulo, a direita, Pablo Marçal, enfrenta prefeito. Outros destaques é no Congresso, que Frente Parlamentar está em defesa dos trens. O grupo de políticos pede um apoio à indústria ferroviária e quer enfrentar o sucateamento da malha e a concorrência dos chineses. Sérgio Abranches escreve sobre o desencontro do parlamento com a cidadania. Ele diz que, revelada a forma antidemocrática que se buscava passar aceleradamente as práticas escondidas do PL do estupro e sua aprovação significaria, a sociedade rejeitou. Esse consenso alcançou os evangélicos e os católicos, que preservam os valores humanísticos. Agora, pelo Brasil, na área da educação, o destaque são sobre os professores federais que anunciam o fim da greve. Sindicatos das universidades e dos institutos federais decidiram aceitar a última proposta feita pelo governo. Outros destaques pelo Brasil é sobre o marco do saneamento. O Brasil não vai cumprir a meta. Pelas regras do marco, que foi promulgado em 2020, lixões e aterros deveriam ser desativados até o dia 2 de agosto, o que não vai acontecer. Aqui o Correio Brasiliense também mostra a desigualdade seletiva. Enquanto o Sul e o Sudeste estão mais avançados, o Norte e o Nordeste ainda amargam uma taxa ínfima de coleta adequada. Agora, os destaques pela economia, a entrevista com Edmar Baixa, ele que é professor, ele que é escritor e economista. Ele diz que o Plano Real foi bem sucedido. Um dos países do dinheiro brasileiro, Edmar Baixa, faz um balanço sobre os 30 anos do lançamento da moeda, o Plano Real, que aconteceu em julho de 1994. Ainda na área do mercado e da economia, a Maurícia Galo disse que o governo aumenta a arrecadação, mas e o corte de gastos? Pelo mundo, é sobre a França que a extrema-direita avança. Em uma semana de eleições legislativas, as pesquisas de intenções de voto mostraram vantagem para candidatos conservadores e ultraconservadores, enquanto o Macron amarga 26% da aprovação em um mandato que só termina em 2027. E ainda em destaque são sobre as feministas contra os conservadores e estrelas do futebol que rejeitam o extremismo. Na área de opinião, aqui o editorial do Correio Brasiliense é um olhar atento para quem vive nas ruas. Ainda em destaque, alguns dos artigos são sobre os problemas reais. Vale a pena mesmo não envelhecer? E também sobre a invisibilidade literária no Distrito Federal. Precisamos falar sobre isso. E por fim, aqui na área de saúde, tecnologia e inovação são os plugs sintéticos contra a artrose. O dispositivo feito de cartilagem que imita o natural foi testado em animais e apresentou resultados positivos, e agora há perspectivas para o uso humano como alternativa menos invasiva para tratar dores crônicas e lesões. São esses aqui os destaques que a gente tem dentro do Correio Brasiliense. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? O jornalista do Valor Econômico, Sérgio Lamute, ele escreve: incertezas internas
impulsiona o dólar. Educação. Evento mostra força do ensino para a inclusão. Negras no topo do executivo são raridade. Uma matéria aqui, uma entrevista de página inteira com o Pedro Malan. Nos 30 anos do Plano Real, ex-ministro da Fazenda alerta que nova reforma da Previdência Social pode ser necessária ainda nesta década. Brasileiro não aceita mais que hiperinflação volte, afirma Malan nessa entrevista exclusiva para o Valor Econômico desta segunda-feira. Conjuntura. Interesse do público sobre Plano Real nunca foi tão grande, dizem economistas. A área da Caixa Econômica no Rio de Janeiro será o novo estádio do Flamengo. A ajuda ao Rio Grande do Sul soma 39 bilhões de reais e vira régua para futuras calamidades. Grupo promete 500 casas em 3 meses para desabrigados. Brasil pode se tornar referência global em cidades esponja, diz o pai do conceito. Curso profissionalizante vai além do mercado de trabalho, diz professor. Ensino técnico permite que jovem desenvolva habilidades sociais, além de preparar para emprego, diz especialista da Universidade de Zurique, na Alemanha. Projeto de lei para plano piloto de Brasília gera controvérsias. O Supremo Tribunal Federal, o STF, forma maioria para a norma que muda a composição da Câmara. Se prevalecer a decisão da maioria, 7 deputados federais podem ser cassados. Voto de Zanin decidiu que regra que anulou cálculo de sobras eleitorais deve retroagir. Com promessas, Arthur Lira ganha o apoio do Partido Liberal para fazer sucessor. Maior bancada eleita, o Partido Liberal tem desidratado. E nessa matéria ele fala aqui do Ceará. Ele diz que, a matéria diz que o deputado Yuri Araújo, o chamado Yuri do Paredão, que é lá de Juazeiro do Norte, foi expulso do Partido Liberal por se aproximar do governo, do atual governo. Ele pousou para fotos com Lula, fez o L, gesto com as mãos para indicar apoio ao petista, e participou de eventos com Lula no Ceará, até que o presidente nacional do partido, o Valdemar da Costa Neto, decidiu expulsá-lo por não comungar dos ideais do partido. Yuri saiu do Partido Liberal e ingressou no MDB, que é da base do governo. Dos 99 deputados federais eleitos pelo Partido Liberal, 8 deputados já saíram ou estão em vias de deixar o partido. E entre eles, o cearense aí, Yuri do Paredão. Bancadas têm mais recursos do que 14 ministérios do governo Lula. Isso as bancadas partidárias no Congresso Nacional. Por exemplo, a parte de empreendedorismo tem para despesas 9,3 milhões. Portos e aeroportos, 73. Mulheres, 90. Igualdade racial, 100. Planejamento, 132. Pesca, 133. Enquanto as emendas de bancada, para cada bancada, somam 418 milhões de reais.
Tem uma matéria também, uma entrevista de página inteira, com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Ele sinaliza ser favorável à discussão sobre as desvinculações dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Olha o que é que diz o senador Confúcio. Vou ver se o Haddad quer dar um beliscão nas vinculações. Internacional. Economia é motivo de apoio à extrema-direita na França. Pesquisa indica que mais franceses confiam no partido de Marine Le Pen para gerir as finanças do país do que nos demais partidos. Alianças da Rússia ganham nova dimensão. Netanyahu vê combate intenso perto do fim com o Hamas. Editorial do Valor Econômico desta segunda-feira. Riscos climáticos exigem mais planejamento e ação. Prontidão para o trabalho, tema crítico para as juventudes. Governo tem de dar sinais de preocupação com ajuste, diz Mansueto Almeida, também nesta entrevista de página inteira para o Valor Econômico. Mercado ruma para consenso de que regra fiscal será quebrada, alerta o economista que hoje trabalha para o Banco BG Pontual. Caderno de empresas. Concessionárias e empresas de tags criam estratégias para viabilizar o free flow no país. A diretora executiva, a presidente da empresa Diageo, fala sobre o desafio das mulheres no setor de bebidas. No Brasil, Geração G quer sim ocupar cargos de liderança. Restaurantes reforçam o delivery próprio para fidelizar consumidor. Empresas aéreas ampliam a oferta de voos semanais para Canoas, no Rio Grande do Sul. Potência em minério, Brasil precisa superar gargalos. Complexo marco regulatório e processo de licença ambiental moroso estão entre os desafios. Leões de Cannes vão para ideias que geram negócios. Nobel da Paz faz alerta sobre a desinformação. Novas regras de bem-estar na produção de frangos na Europa vão afetar o Brasil. Arasco, empresa, fará mais adubo com rejeitos do aço. Finanças, com crescimento e modernização, fintechs locais apostam em expansão para o México. Bolsa recuou em fase positiva das empresas e tem oportunidades. Farra da dívida motiva apreensão nos mercados dos Estados Unidos. Brasil perde posições em oferta de ações entre emergentes. Fazenda discute contabilidade de fundações. Selic estável em 10,5% é mais um golpe contra renda estável. Retorno potencial maior da Bolsa custa a se materializar. E por último, Amanda, a primeira página aqui do caderno Legislação, dizendo que escritórios brasileiros pedem à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que proponha ação contra a banca britânica e fisco tributa criptoativo como aplicação financeira.